Oi, gente! Estamos aqui começando mais um vídeo. Eu tô começando um vídeo meio separado de onde o vídeo foi, porque eu já tinha feito esse início do vídeo, só que aí eu apaguei. Enfim, estou começando de novo, mas fique aí com o vídeo. No começo do vídeo eu falo sobre um mini testemunho que eu vou contar aqui pra vocês, porque eu apaguei, né? Eu já tinha falado pro Senhor Jesus Cristo que eu queria fazer esse vídeo ontem. Daí tá, aí hoje eu fui fazer uma devocional, só que eu não fui fazer uma devocional pra procurar uma palavra pra falar nesse vídeo, porque eu já tinha a palavra, porque o Senhor Jesus Cristo já tinha me dado. Fui fazer uma devocional só. E daí o Senhor Jesus Cristo me levou a falar lá em João 15, que era uma devocional, que falava sobre a videira verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E lá o Senhor Jesus Cristo me mostrou tudo o que eu devia falar nesse vídeo, ou seja, isso me mostra o tamanho do cuidado que o Senhor Jesus Cristo tem por nós. Então fica aí com esse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e um beijo, até o próximo vídeo. Voltando, povo, graças a Deus agora deu certo. Antes não tava dando muito certo, agora deu. Vou ler aqui de novo o versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então aqui é um pequeno testemunho que o Senhor Jesus Cristo me deu hoje, só para eu ver o tamanho do cuidado que ele tem por mim e por todos nós. Então, nós vamos falar sobre processos voltados nessa parte de João 15, que fala sobre a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Vou contar um pouquinho sobre a minha história e o meu processo. Meu primeiro processo, os meus processos que eu tô vivendo. Eu nasci em um lar cristão, mas eu aceitei o Senhor Jesus Cristo com uns 13, 14 anos. Foi em 2017, se eu não me engano. Eu não sei se foi 13 ou 14 anos, porque eu faço 14 em outubro. Eu fiz 14 em outubro de 2017. E eu não me lembro se eu aceitei o Senhor Jesus Cristo antes de outubro ou depois. Mas sei que foi em 2017, eu acho. Daí, em 2018, eu já comecei o meu processo. Então, eu sempre, antes, eu ficava reclamando, isso é muito feio, gente, não reclamem, não ponham à prova o Senhor Jesus Cristo, porque isso, além de entristecer o coração do Senhor Jesus Cristo, é pecado. Não apoie a prova a Deus, porque isso não vai adiantar o seu processo, isso não vai adiantar em nada, só vai piorar pro seu lado, não que Deus vai te castigar, mas porque você vai se sentir pior, você vai estar alimentando a sua carne e não vai estar alimentando o seu espírito, não vai estar agradando a Deus, então você não vai estar se alimentando, porque a nossa vida, o nosso intuito, o nosso espírito verdadeiro, que é o Espírito de Deus que habita em nós, quando Deus nos criou, quando Deus criou o ser humano, Deus colocou o seu espírito nele. Nosso espírito, ele só é alimentado quando nós fazemos a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que nós ponhamos ele à prova. Eu ficava reclamando assim com o Senhor que esse processo já estava sendo muito longo, já estava demorando muito, porque desde 2018 até agora 2021, mas uma coisa que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração agora na sexta e no sábado foi que, na verdade, meu processo é bem rápido. Porque eu aceitei o Senhor Jesus Cristo em 2017, então comecei minha caminhada cristã, mesmo já sendo cristã, já ia à igreja, lia a Bíblia, já orava, mas eu comecei minha caminhada cristã, o Espírito Santo passou a viver dentro de mim mesmo, né, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. E foi em 2017, em 2018 eu já comecei um processo, então foi uma coisa bem rápida, assim, o Senhor Jesus Cristo, ele quis começar a me amadurecer já bem rápido, assim, para ele começar já a me usar para poder dar frutos rápido, mesmo eu tendo passado esses 3 anos quase sem dar frutos, porque eu não conseguia enxergar que eu tinha que dar fruto em meio ao deserto também, que eu não tenho que esperar as condições ideais e perfeitas, sabe, eu ter a mente perfeita, eu ter a motivação perfeita, eu estar completamente séria, perfeita e feliz para dar frutos. Não, eu tenho que dar frutos aonde eu estiver, aonde o Senhor Jesus Cristo me colocou, no tempo que o Senhor Jesus Cristo quer que eu dê frutos, e o tempo é agora. Essa é a hora de nós darmos frutos para o reino. O Senhor Jesus Cristo colocou isso no meu coração, que essa é a hora de dar frutos, que eu já estava há muito tempo sem dar frutos, sendo que já era para eu ter começado. Talvez se eu tivesse começado a dar fruto antes, esse meu processo já estaria bem mais acelerado. Mas enfim. Então hoje nós vamos falar de processos. E eu fiz esse meu devocional e o Senhor Jesus Cristo me levou a pesquisar sobre a videira. A videira, nós sabemos que é a árvore que dá vinhos... que dá vinho não. A videira é a árvore que
produz as uvas e as uvas são feitos os vinhos. E eu vou ler um pouco algumas pesquisas que eu fiz sobre a videira e vou comentando o que isso quer dizer sobre o processo, que quer dizer muita coisa. A primeira coisa que eu pesquisei foi que a videira, ela é uma árvore cuja as suas raízes são bem longas. E lá em Isaías, eu li aqui na Bíblia também, deixa eu só abrir aqui. Isaías 11:10. Isso tudo tem na minha Bíblia de estudo, gente. Diz: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é a raiz de Jessé. Jesus Cristo, ele era a raiz que se tornou a videira. Então a videira tem suas raízes muito longas, ou seja, quando nós temos raízes, que é Jesus Cristo, nós temos que estar bem filtrados e fixos em Jesus Cristo. E aí começa o nosso processo. E aí é o início do processo. Todo processo, ele tem um tempo de você não dar frutos, mas você ir fixando as suas raízes na própria raiz, na própria videira, que é Jesus Cristo. E aqui, nessa pesquisa que eu fiz, no site do Google normal sobre videiras, fala assim, quanto tempo demora para uma videira dar uvas? Aqui fala, para cultivar uvas é necessário ter paciência. Nos primeiros anos, após as videiras serem plantadas, elas não podem produzir frutos. Isso porque durante esses primeiros anos, a planta deve fortalecer a estrutura de suas raízes em desenvolver os seus ramos, que devem ser fortes para suportar o peso das uvas que eventualmente vão produzir, entendeu? Tipo, isso é um site que, como qualquer site do mundo, eu poderia ter aberto em qualquer site, mas o Senhor Jesus mandou abrir nesse site. Então, vamos mastigar aqui. Esse vídeo já tá ficando longo, meu Deus. Aqui tá falando que nós temos que ter paciência, porque nos primeiros anos a videira não pode dar frutos, porque ela tem que ter estrutura nas suas raízes. Ou seja, nós que somos os ramos, o Senhor Jesus Cristo é a videira, a raiz é a videira. E nós somos os seus ramos que irão produzir o fruto a partir da videira, a partir das raízes. E nós temos um tempo que o Senhor Jesus Cristo separa, só nós e o Senhor Jesus Cristo. Então não se assuste se no seu processo está só você e Deus, se você está se separando das pessoas, se as pessoas estão se afastando de você. Isso também aconteceu comigo, acho que acontece com quase todas as pessoas, em quase todos os processos. O Senhor Jesus Cristo, ele tem vezes que nos leva para um lugar onde fica só nós e Ele, para que nós possamos fortalecer nossa estrutura nele, nas raízes, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí nós possamos desenvolver nossos ramos, que devem ser fortes para suportar o peso das uvas que eventualmente vão produzir. Ou seja, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós não podemos fazer nada sem a sua raiz. O que é um ramo sem a árvore, entendeu? Se não tiver a árvore, se não tiver raiz, se não tiver raiz, não tem árvore, se não tiver árvore, não tem ramo. E nós somos só os ramos. O Senhor Jesus Cristo é a raiz e a videira em si. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo para podermos produzir, ter forças para suportar o peso dos frutos que nós vamos produzir, que o Senhor Jesus Cristo vai produzir por meio de nós. E aí, depois disso, a videira, ela entra no seu processo de até dar os frutos. E esses processos têm algumas etapas, e eu vou lendo aqui, de acordo com o que fala nesse site. A primeira etapa é o que os agricultores chamam de choro da videira. Olha isso. O choro da videira acontece nos últimos dias do inverno ou no início da primavera e representa o fim do repouso vegetativo e o início de um novo ciclo vegetativo da videira. A planta começa, através das cortes da poda, a perder sua seiva, que é o choro. Desta forma, as hastes e ramos começam a recuperar a água e os minerais perdidos no inverno. Ou seja, aqui em João 15, também fala, como eu li, que o Senhor Jesus Cristo fala que Deus, ele poda os ramos que dão frutos, para que eles possam dar mais frutos ainda. E é isso que está falando aqui nesse site, que começa o choro quando a raiz, quando a videira, ela é podada, quando os ramos eles são podados, ou seja, eles são cortados um pouquinho para poder crescer mais ainda, mais forte, mais saudável. Ou seja,
isso dói, a gente chora, tem vezes que a gente só quer chorar, que a gente só quer se trancar no quarto, ouvir um louvor triste, ouvir um aquieta minha alma e chorar, e a gente sente dor e a gente fala, Deus tá doendo muito, eu não aguento, eu não consigo, mas Deus te fala, Senhor Jesus Cristo te diz, você consegue sim. E o Senhor Jesus Cristo está falando tanto comigo por meio dessa palavra que, meu Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. O choro da videira, ela acontece nos últimos dias do inverno e no início da primavera. Ou seja, nos últimos dias de preparo do adormecimento para ela poder começar a gerar um novo ciclo vegetativo, a recuperar águas minerais perdidos no inverno. Aí é quando o Senhor Jesus Cristo nos corta, nos poda, vai tirando algumas coisas, vai tirando algumas pessoas, vai tirando algumas coisas, fecha algumas portas. Mas aí a gente tem que ver que o Senhor Jesus Cristo, ele faz tudo para o nosso bem, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que ele está fazendo, mesmo que doa essa breve e momentânea dor, vai produzir para nós um peso de glória enorme, como fala na Bíblia e fala nesse site aqui, qualquer site do mundo, né? A próxima etapa é a germinação. Dependendo do tipo de uva, das condições climáticas, da natureza do solo, da quantidade de substâncias que ela retém, a videira começa a brotar. E em seguida elas se abrem até que aparecem as primeiras folhinhas. Ou seja, tudo que a gente vive, a gente tem que viver em intensidade com o Senhor Jesus Cristo. Porque tudo a gente tem que guardar, a gente tem que pedir para o Senhor Jesus Cristo preparar o nosso coração para receber, para guardar tudo aquilo que vem dele. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos dar discernimento para poder guardar o que vem do Senhor Jesus Cristo e jogar fora o que não vem. A gente só tem que guardar no nosso coração aquilo que vem do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz crescer, aquilo que muitas vezes a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos confronta, mas ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela nos conforta. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é um pai amoroso, mas é um pai que disciplina, que muitas vezes nos dá uma palavra mais dura, mas porque ele nos ama, porque ele nos quer bem e porque ele nos ama, porque ele quer que nós possamos florescer e nos tornarmos ramos que dê muitos frutos. Depois da germinação vem a vegetação. As folhas e os ramos começam a crescer e essa fase acontece até a metade do verão e alcança o seu pico no primeiro mês. Ainda da metade do verão ocorre a maturação dos ramos que mudam de cor. Aqui a gente já vai mudando o nosso interior e até já vai entrando no exterior. Ou seja, os nossos próprios ramos já mudam de cor, as pessoas já conseguem ver a transformação que o Senhor Jesus Cristo está fazendo dentro de nós, que começa de dentro e já está vindo para fora. Depois vem a floração, que a videira começa a florescer. Tudo depende também da floração, pode ser afetada pela geada e chuva e pela quantidade de horas de luz durante o dia. Nós precisamos da luz. E a luz, a Bíblia fala que a luz é o Senhor Jesus Cristo. A luz é Jesus Cristo. Então nós precisamos da luz, assim como nós precisamos de Jesus Cristo para tudo. Ou seja, nós precisamos do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a luz. Depois vem a formação das frutas. Ou seja, aqui nós já começamos a dar os frutos, depois dessas etapas, desse processo. Depois é a pintura. Quando os cachos se desenvolvem e ainda estão verdes, acontecem poucas transformações químicas nela. Ou seja, quando nós já estamos dando os frutos, mas eles ainda não estão bem desenvolvidos, não estão no ápice. E depois tem a maturação, que é o ideal, que é quando a gente vai colher dos nossos frutos. Vai colher os frutos que nós estamos dando. Que é o tempo da colheita. Para produzir vinhos ricos e equilibrados. E somente as uvas perfeitamente maduras, na época de colheita correta, contêm as substâncias responsáveis pelo equilíbrio dos sabores e aroma dos vinhos. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele sabe o tempo certo da gente colher e da gente plantar e da gente colher. Ele sabe os tempos certos de quando vai ter a nossa maturação, desde lá do tempo do choro até o tempo aqui da maturação e da próxima etapa, que é a queda das folhas e o descanso do inverno. Que é depois que o Senhor Jesus Cristo, que a gente passa por esse processo, que a gente dá os frutos, que a gente colhe os frutos no tempo correto, que é o tempo de Deus, não no nosso,
as nossas folhas caem, às vezes o Senhor Jesus Cristo nos guarda de novo para o descanso no inverno. Às vezes Ele nos guarda, Ele nos esconde em si de novo, para a gente poder descansar nele e recomeçar tudo de novo, num novo processo, no qual nós já vamos estar mais fortes, porque o Senhor Jesus Cristo vai estar conosco em todas as etapas desse processo. E, gente, é isso, nem precisa dizer mais nada. O processo do Senhor Jesus Cristo tá aí, é só a gente olhar para qualquer coisa, toda planta, até o nosso ar que a gente respira tem um processo que entra na atmosfera gás carbônico, passa pelas plantas, faz a fotossíntese, libera o gás oxigênio. Ou é o contrário? E aí a gente pode respirar. Então, gente, tudo tem um processo, tudo tem um tempo, e o Senhor Jesus Cristo tem o melhor para você. Confie no processo, não pule etapas, e em primeiro lugar, confie no Criador, na raiz, na videira e no teu guia que te guia nesse processo, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está com você e o Senhor Jesus Cristo não vai te desamparar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!